Olá, muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos. Estamos iniciando mais um dia e, juntamente com o nosso dia, nada melhor do que iniciar com a palavra do Senhor, iniciar com uma reflexão, com um momento em que podemos buscar conforto e também ensinamento através das Escrituras. Hoje eu gostava de falar com cada um sobre o mundo em que vivemos, mas na realidade é algo que desde sempre existiu, mas que a cada dia tem se tornado uma obsessão, tem se tornado algo mais doentio, vamos dizer assim, que é a questão da busca desesperada por bens, por consumo, por mais e mais produtos. Ou seja, temos vivido um tempo até mesmo de ganância, em que fazemos de tudo para atingir objetivos próprios, sem pensar numa comunidade toda que vive ao nosso derredor. Nunca parece que estamos satisfeitos com o que temos. Precisamos sempre de mais. E isso em todas as áreas. Mas principalmente a questão aqui é a questão financeira, a questão do dinheiro. O dinheiro é um tema que está constante, um tema constante, né, na palavra do Senhor, repetido várias vezes na palavra do Senhor, porque é um tema que mostra em que o homem muitas vezes deixa Deus de lado para obter vantagens e obter mais e mais bens, né? O Senhor Jesus, no livro de Mateus, diz que você não pode servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus, ou vai servir ao dinheiro. Veja o contraste, né, que o próprio Jesus faz a respeito das questões de que o homem está sempre desesperadamente em busca de mais e mais condições e também mais e mais poder. O que a palavra de hoje nos traz, também no livro de Mateus, é que Jesus faz uma exortação aos seus discípulos. E por que é bom entendermos que isto é falado aos seus discípulos? Porque o que Jesus espera é que aqueles que são cristãos entendam essa diferença, que devemos servir é a Deus. O dinheiro é algo que nós necessitamos, que nós precisamos para sobreviver, mas ele não pode dominar sobre nós. Nós não podemos fazer de tudo para tê-lo. Mas nós devemos fazer de tudo para ter o céu, ou no sentido, devemos ser merecedores de estar no céu, não no sentido de que possamos fazer alguma coisa para ganhar o céu, mas no sentido de que se somos discípulos, nós iremos viver com o propósito de estar no céu e não na terra. Pense bem, sempre que você acumula demais coisa num certo sítio, num certo lugar, a ideia é firmar pé ali. Nós não temos pé neste mundo. A nossa expectativa está no céu. Então Jesus diz que nós não devemos acumular tesouros na terra. Acumular no sentido de viver para que isso seja alcançado. Viver dia após dia, horas e horas, para alcançar mais e mais condições financeiras. Eu já disse aqui algumas vezes que parece que nós vivemos nessa roda que nos impõe pesos, que o mundo nos impõe, e que nós achamos que precisamos viver de acordo com a rotina ou com a roda do próprio mundo, e isso não é verdade. Você já percebeu que todo ano, por exemplo, sai uma nova versão de um telemóvel? Todo ano tem uma nova versão. E vai lá todo ano pessoas fazerem filas para serem os primeiros a adquirir aquela determinada marca ou aquele determinado telemóvel, que muitas vezes não tem nenhuma alteração, poucas coisas ali, talvez o modelo, a caixa, a forma um pouco melhor da câmera,
Mas as pessoas se esforçam e pagam milhares ou centenas de euros para alcançar aquele objetivo. Para quê? Para que precisamos de um telemóvel a cada ano modificado? A menos que você viva disso no sentido de trabalhe com ele é sua fonte de renda, não há sentido em fazermos isso. Mas nós vivemos nessa constante daquilo que a sociedade nos impõe. Então, estamos lá nós querendo o melhor telemóvel. Mas ainda, Jesus diz que nós não devemos acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, também está aí o seu coração. O que Jesus está a dizer para os seus discípulos, primeiro, que ele tem que ser discípulos. Ou seja, se eu vou acumular o tesouro não aqui, mas no céu, é porque eu tenho essa expectativa de que estarei no céu. E acumular tesouro no céu não é porque eu vou gastar alguma coisa no céu. Mas acumular tesouro no céu é exatamente pôr em prática aquilo que Jesus nos ensinou. E Jesus nos ensinou que os nossos rendimentos, que os nossos bens, eles devem ser para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Então, quando ele diz que nós não devemos juntar tesouros na terra, é porque a nossa ideia, ou a ideia do cristão, ou o futuro do cristão, não é na terra. É no céu. Então, por que é que eu fico estabelecendo pé, né? Ou seja, fico fazendo investimentos naquilo que é perecível? Outros gostam de ter belas roupas, muitas roupas, compram roupas, mais roupas, mais roupas. Tem uma necessidade de, diante da sociedade, se apresentar sempre com uma roupa nova, sempre com uma outra roupa. Nós precisamos ter cuidado, porque nós não podemos ser avaliados pelo que nós vestimos, mas nós devemos ser avaliados pelo que somos, pelo caráter que nos reflete. Então, nós precisamos ter esta preocupação, este cuidado, porque muitas vezes nós temos em excesso, não temos nem onde pôr, e olhamos para o lado e vemos pessoas que sofrem, que passam necessidades, que passam dificuldades, e nós não conseguimos nos desapegar de coisas para abençoar alguém que está a viver numa dificuldade. Estas obras que vêm pelo amor que nós temos pelo próximo, são os tesouros que nós juntamos no céu. Ou seja, nós devemos ter, sim, condições financeiras para suprir as nossas necessidades. Jesus, logo a seguir, no mesmo capítulo 6 aqui de Mateus, vai falar exatamente sobre as preocupações da vida, logo a seguir dessa questão que ele fala sobre juntar tesouros, e ele vai falar que nós não devemos viver ansiosos. Esta busca desenfreada e desesperada por mais e mais é porque vivemos ansiosos, nós temos medo que amanhã não tenhamos, nós temos medo que vá faltar. Muitas vezes as pessoas ganham, juntam, não usufruem do que conquistaram, porque estão sempre receosos de que o amanhã podem não ter. Eu já falei, nós devemos sim ter nossas provisões, as nossas reservas, mas isso não pode ser algo que nos domine. Então nós devemos exercer as nossas funções, ter o nosso trabalho, para que tenhamos o nosso sustento, para que possamos ter uma vida digna, mas também ter os nossos olhos postos naqueles que são menos favorecidos. Isto é o coração de um cristão e o coração de alguém que foi transformado, mudado por Jesus. Somos satisfeitos pelo que Jesus nos concede.
Eu trabalhei durante muitos anos, ainda faço qualquer coisa na área de seguros, e eu via as pessoas conquistando coisas, e quanto mais ela conquistava, mais necessidade ela tinha de se proteger. Então, se ela comprava um carro melhor, ela tinha que fazer o seguro. Se ela ia morar numa casa boa, ela tinha que fazer o seguro. Se ela adquiria bens, ela tinha que ter proteção contra roubo e etc. E tinha que novamente investir dinheiro para isso, né? Ou seja, estava sempre preocupada por causa de algo que ela conquistou. Então eu conquisto algo para me trazer preocupações. Os telemóveis, que muitas vezes são furtados, né? Agora é um motivo de preocupação. Eu quero ter um bom telemóvel, mas tenho preocupação que me roubem. Ou seja, é o que a palavra está a dizer aqui. Vocês acumulam tesouros na terra, onde os ladrões arrombam e furtam, e onde a traça e a ferrugem corroem. É isto. Nós precisamos, meus queridos, ser gratos a Deus pelo que nós temos. Viver com o essencial que precisamos. E buscar, sim, ter uma vida digna, também ter uma preocupação, sim, com o futuro, com as necessidades, mas que isso não roube a nossa paz, que não roube o nosso sossego. Devemos ter um coração aberto e generoso, um coração voltado para aqueles que são mais carenciados. Jesus vai falar sobre isso no Sermão do Monte. E devemos ter os nossos olhos postos no céu, o lugar onde um dia habitaremos, se formos salvos em Cristo Jesus. Devemos servir apenas a Deus, amar a Deus e ter o dinheiro como nosso servo e não como nosso patrão. Ele não pode dominar sobre nós. Nós dominamos. Nós é que estipulamos como viver. Portanto, novamente eu vos digo, seja grato. Seja grato pelo trabalho que Deus lhe deu, independente se muitas vezes você gosta dele ou não. Seja grato, faça o melhor, desenvolva o melhor. Seja grato com o que você tem, com os bens que você tem, que você já conseguiu adquirir, e não viva desesperado para adquirir mais. Deixe que as coisas vão de acordo com o seu tempo. Deixe que as coisas fluam de acordo com o seu tempo. Saiba gerir os recursos que Deus lhe deu. Saiba gerir os recursos que Deus lhe deu. E que Deus possa abençoá-lo com saúde e paz. É a nossa oração nesta manhã. Que Deus o abençoe. Sou o pastor Vitor Cordeiro e quero novamente pedir que você deixe aqui o seu gosto e deixe aqui um comentário também, tá bom? Não esqueça de partilhar com aquele amigo, com aquele irmão, com aquele colega que vive desesperadamente, desenfreadamente à busca de mais, mais e mais, sem saber que podemos um dia nem gozar daquilo que conquistamos. Deus abençoe e, se Deus nos permitir, estaremos aqui novamente amanhã. Até lá.